aqui hoje com duas especialistas, duas mulheres para falar com a gente, para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, sobre um assunto muito importante que é a fake news na oncologia. Então, vou apresentar nossas convidadas do dia, a doutora Daniela Rosa, que é coordenadora do Comitê de Tumores Mamários da SBOC. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E também estamos aqui com a Natália Cupinali, que é a jornalista especializada em saúde. É isso, Natália? Muito bom estar aqui com você, Jaqueline. Muito obrigada, o prazer é meu, nosso, de quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho, então, com relação a fake news em oncologia. A gente fala muito sobre fake news. Nós que somos aqui jornalistas, médicas, a gente lida com isso e a população, de forma geral, hoje na internet, no celular, com fake news. Falando com relação à oncologia, esses caça-cliques aí, quantas vezes alguém da nossa família fala, isso é verdade? Nossa. É isso, Daniela, que vem pra você? Nem paro para contar, né? Mas tem uma estatística, algumas publicações sobre o assunto que dizem que 1 em cada 3 notícias divulgadas assim na mídia social, não é em imprensa, né? Mas na mídia são falsas, 1 em 3. Então, de 3 notícias que chegam no WhatsApp, naqueles grupos, uma não é verdadeira. E eu acho que o mais grave, meninas, é que não é só o fato de divulgarem, é que isso pode mudar a conduta de quem tem a doença. Então, o paciente com câncer fica muito assustado, muito desesperado e ouve o que aparecer pela frente. A outra estatística que é meio assustadora é que 30% dos pacientes mudam o tratamento por causa de notícias falsas, e desses que mudam o tratamento, usam o que a gente chama de tratamentos alternativos, isso tem uma chance 6 vezes maior de morte pela doença. Então é muito sério, na verdade não é uma bobagem que a gente diz, só não divulga, não é. É muito importante, as pessoas têm que ter responsabilidade com a informação. E por que você acha que tem crescido o número? Porque o que a gente vê parece que aumentou realmente, né? A todo momento vem alguém com uma notícia falsa, quem conhece sabe que é falsa. Por que esse aumento? É aquele clickbait, né? O caça-clique que a gente fala, que as pessoas procuram. Essas notícias são mais interessantes de serem lidas, ouvidas, assistidas? Por que a gente tem visto tanto? Olha, Jaqueline, acho que a gente tem vários motivos, assim, tem com certeza o clickbait, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas tem também o fato de que hoje está muito mais fácil você consumir notícia. Então, o perfil de consumo da sociedade a partir de notícia mudou. Antes a gente assistia e recebia uma informação a partir da televisão, a partir do jornal, a partir da revista impressa. Desde o momento que a gente tem aqui os nossos celulares, a gente é bombardeado por notícia o tempo todo. Então, a gente recebe essas notícias por todas as nossas redes sociais, então a gente tem essa mudança do perfil de consumo de notícia. Então, você consome notícia não só pelo seu Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, que agora é X, ou também pelo seu WhatsApp. E é principalmente no WhatsApp que a gente recebe aquelas notícias que são encaminhadas. Aí, a partir do momento que a gente está aqui nessa trajetória da notícia que chega por rede social, ela tem um título que é interessante, ela tem um título que é catastrófico, ela tem um título que chama a sua atenção. Às vezes, até antes de abrir essa notícia, a pessoa compartilha. Então, as fake news, nesse ambiente de rede social, elas têm um potencial de disseminação muito maior. Então, a partir do momento que você nem abre a notícia, você compartilha, ela viraliza do jeito totalmente negativo. Então, esse é um dos motivos pelos quais as fake news estão aumentando. Eu acho que a gente pode falar de outras coisas também, mas o principal é a forma que a gente consome esse conteúdo. E também a questão do engajamento, que também tem algumas estatísticas que mostram que a notícia falsa dá mais engajamento, porque ela é sensacionalista, geralmente, né? Aí que eu brinco, nada de vocês que tem ali o enquadramento da manchete, né? O framing, que é escolher o que vai chamar atenção. Se tu fala, às vezes, o resultado real, às vezes, nem falei isso, né? Mas se é uma coisa mais, assim... um exemplo, saiu há uns anos atrás um estudo dizendo que embutidos aumentavam o risco de câncer. Sim, no jornal, mídia confiável, mas a manchete não estava correta. Ela, ok, isso acontece, mas aí quando tu vai lá no estudo, aí tu lê, tu vê assim, é muito pequeno esse aumento, é um consumo exagerado, aí você vai colocar aí no contexto, o cigarro aumenta muito mais. Então, se a gente for colocar na balança, não é para assustar as pessoas, e essas notícias acabam assustando, né? Tem uma estatística que mostra que as notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que uma notícia verdadeira. Justamente por isso, porque ela chama atenção, porque ela chama... Às vezes ela é o que a ela é gente pra quer chocar, ler, né? Às vezes É. a gente tem um familiar ou a gente mesmo está passando por um tratamento oncológico e a gente vê aquilo que a gente estava esperando que fosse verdade, né? E Se chama viés de confirmação. Também é isso, dentro desse contexto todo das notícias falsas, tem aquela coisa de que
aquela informação de alguma forma faz sentido pra gente dentro do nosso imaginário. Isso também faz parte da arquitetura das notícias falsas. Então, quem produz uma notícia que é falsa necessariamente, não porque ela tá com uma desinformação de título, mas que ela realmente tem esse objetivo de desinformar, ele usa elementos da realidade para que a gente se identifique e que fique mais fácil ainda dela ser disseminada e dela viralizar. E essas fake news devem deixar os médicos de cabelo em pé, né? O que é mais perigoso para um paciente que acredita numa fake news? O mais perigoso é largar o tratamento indicado, que a gente chama alopático, né? O tratamento que o médico, que a equipe indicou, para fazer algo que não tem comprovação, ou que eventualmente até vai fazer mal, e a pessoa não vai saber disso, porque ela não tem como saber. Ela vai acreditar no que está sendo divulgado, e ela não tem culpa disso também, né? Então a gente sempre diz, olha, primeira coisa, checa a informação, vê a fonte e fala com a sua equipe. Não tenha vergonha. Uma outra coisa interessante, os pacientes não contam isso. Não. E quando a gente pergunta assim, tá usando algum medicamento fora agora, o que tá usando? Aí fala o antihipertensivo, o antidiabético, parou aí. Mais alguma coisa? Não. Aí quando a gente vai ver, a gente fez uma vez um trabalho que os estudantes de medicina iam na recepção da quimioterapia e da radioterapia e entrevistar os pacientes. E aí começava a perguntar sobre tratamentos alternativos. Como eles eram estudantes, aí os pacientes ficavam à vontade. E mais da metade dos pacientes faziam tratamentos alternativos e não contavam, porque eles perguntavam no questionário, tá, mas você informou a equipe? Não, isso eu não informo porque eu tenho vergonha, porque vão ficar chateados porque o médico vai brigar comigo. Então tem dois lados, né? O médico não pode repreender, ele tem que ser parceiro do paciente para poder ouvir e orientar da melhor maneira também. Eu acho que tem um caso emblemático que a doutora com certeza deve lembrar e que eu cobri muito quando eu estive na Veja, que foi o caso da fosfetanolamina. Meu Deus, sim. Né? Que era um tratamento alternativo que foi chamado de a cura do câncer, em que as pessoas faziam filas para conseguir ter acesso a esse suplemento, que inclusive depois teve um estudo em São Paulo, no ICESP para detectar se de fato havia uma eficácia. E foi negativo, o estudo mostrou que não adiantava. Né? Exatamente, mas tinha gente abandonando o tratamento para fazer Muita isso. Gente, não, e tinha gente buscando, foi um horror, porque os nossos consultórios, assim, WhatsApp, telefone, era todo mundo atrás da pílula mágica, né, da pílula do câncer, e, nossa, mas teve assim, foi uma loucura mesmo, e aí, uma histeria coletiva, eu digo, porque realmente a gente se coloca no lugar de uma pessoa que está fazendo tratamento de uma doença avançada, que muitas vezes está trocando tratamento, a doença não está respondendo muito bem, é lógico que é importante algo a mais e muitas vezes o que é mágico parece funcionar melhor. E aí alguém chega prometendo uma cura, independente dela ser falsa ou não, a pessoa se agarra com tudo. E você quer fazer qualquer coisa. É justificável, qualquer um de nós faria isso numa área que não conhece, né? Então é por isso que é tão importante a responsabilidade na divulgação das notícias. Falar, Natália, você como jornalista, como que você vê essa questão dos profissionais que vão nessas manchetes sensacionalistas sem se preocupar com a pessoa que está do outro lado lendo e às vezes passando por esse momento e querendo se agarrar ali nessa mentira, ou às vezes até a matéria está bem explicadinha e é só aquela manchete, a pessoa só viu a manchete e basta, né? Como você se sente fazendo parte, queira ou não, do grupo de jornalistas e o que você faz para ficar longe de qualquer lado de fake news? Eu acho que tem uma questão também que é importante trazer aqui, Jaqueline, que é o cenário. Assim, quando a gente pensa em cobertura de saúde, a gente não tem uma cobertura de saúde com jornalistas de forma estruturada. Então, você conta nos dedos a quantidade de jornalistas especializados em saúde que são dedicados especificamente dentro das redações para fazer isso. Então, quando você não tem uma cobertura especializada, o risco de você ler um estudo científico e dar uma manchete dessa duvidosa que leva à desinformação é muito mais alto. Então, assim, investir em formação de jornalista, em conscientização, eu sei que tem jornalistas que vêm no Congresso da SBOC, inclusive, para aprender mais sobre isso. Essa troca com o médico é muito necessária o tempo todo. Então, assim, nos tempos de apuração, e até agora, você tem dúvida e você não sabe, você tem que ter a humildade de dizer que você não sabe e falar, doutora, é isso mesmo que diz esse estudo? Eu posso seguir dessa forma? Então, assim, do ponto de vista de informação, você tem que ter noção de que o que a gente faz interfere sim na saúde pública. E para isso, nem sempre você tem todas as informações, mas aí você tem que ter acesso às fontes de informação corretas.
e às vezes até para traduzir essa linguagem médica, o Exatamente. jornalista colocar de uma forma que a pessoa em casa consiga entender e ainda assim seja verdade. Isso é o lado do profissional de saúde que tem que ajudar também, porque isso que a Natália falou é verdade. Imagina assim, eu fico imaginando vocês, jornalista que cobre tudo. Ele acabou de fazer uma cobertura de um crime, aí de repente da guerra na Ásia, e aí tem que falar de medicina, de oncologia. Então, é muito diversificado, é difícil mesmo entender de tudo, né? Então, além de perguntar, o médico também tem que facilitar, porque eu já vi entrevistas que eu, como médica, fico indignada pensando assim, por que a pessoa acha que está sendo entendida falando dessa forma? Você vai começar uma entrevista com termos técnicos, com explicações que as pessoas não têm uma base, tem que conseguir falar para o público que não é daquela área. Então, falar para o leigo é muito importante, assim, em qualquer situação. Não só o médico, mas um advogado, um engenheiro, um jornalista, se vier com termos técnicos, nem sempre a gente vai se entender. Então, todo mundo tem que saber. Eu acho que esse é o grande desafio hoje em dia de rede social, é de saber te comunicar. E quem ganha mais curtidas ou seguidores é quem melhor se comunica, né? Mas melhorou, né, doutora? Melhorou, eu sinto muito, assim, no meu eu acho que passado, sim. quando eu Já entrevistava, foi mais difícil. eu já ouvi médico assim, Natália, eu não vou te explicar em 1 hora o que eu demorei 10 anos pra aprender. Nossa, mas isso aí Imagina. não tem cabimento. Umas 3 horas. Gente, vamos É uma prolongar aqui o nosso supervalorização. papo. Não, Hoje ficaremos até acho o fim do dia acho para que é poder tratar o assunto. E, Exatamente. na verdade, isso mostra também uma dificuldade do profissional, porque não consegue traduzir. É muito mais difícil como profissional, super especialista numa área, tu fazer uma palestra para leigos do que para pessoas da tua área, porque aquilo é fácil para ti, né? Mas aí quando tu vai ter que parar para explicar para quem não tem base, para aquilo não tem noção, é um esforço diferente. Então também vem um pouco isso. Acho que a gente não fala o que E eu sei, Daniela, né? como um paciente pode perceber que aquela notícia é falsa? De repente, uma notícia que crava assim, a cura do câncer chegou, ou o câncer X mata mais. Perguntando. Quem tem algumas pessoas que pesquisam, eu tenho pacientes ou familiares que vão para a área revista científica, mas aí eu viés de cada um, né? Mas acho que o mais comum, o mais fácil, o mais acessível é perguntar para a equipe que está acompanhando o paciente. Desde o pessoal da enfermagem até o fisioterapeuta, nutricionista, tem uma equipe multidisciplinar responsável e quem não souber vai dizer, não, fala com o teu médico, ou o médico vai dizer, olha, orientar. Eu acho que a equipe de saúde tem essa responsabilidade de desmistificar, de falar o que é verdade para o paciente. Eu peço para me mandarem, se vocês tiverem alguma dúvida numa reportagem, que às vezes chegam no consultório assim, mas e aquela vacina que cura o câncer? Aí eu assim, bom, primeira coisa para ficar tranquila, se tivesse uma vacina que parasse câncer, eu já teria te oferecido, né? Se fosse uma indicação para ti. Não deixa de... Às vezes as pessoas não se dão conta que a gente deveria saber da notícia antes. Então, se a gente não sabe é porque algum probleminha tem, né? Como é que não chegou em mim uma notícia tão revolucionária, né? Se a gente trata isso. Mas como a questão emocional, se a pessoa está doente, ela não é obrigada a filtrar, mas ela tem que perguntar. Isso é o mais recomendável. Ela não precisa acreditar ou desacreditar, ou ela ter essa responsabilidade de entender. Mas pergunta, checa antes de tomar atitudes, né? Tem gente que paga fortunas para situações mágicas que não vão resolver. E Natália, como uma jornalista experiente, que é da área da saúde agora também, né, falando bastante desse assunto, quais dicas você dá para quem está nos assistindo, nos ouvindo e já caiu em fake news e não quer cair mais, tem alguém em casa, né, um parente tratando um parente oncológico, né, paciente oncológico, o que você fala para essa pessoa? Acho que antes de tudo é ir além da manchete. Eu sei que a questão da manchete é importante, é controversa, mas os veículos necessariamente vão continuar colocando títulos que vão chamar a atenção para que a notícia seja lida. Mas aí tem que ser lida. Então, por exemplo, a vacina do câncer aconteceu recentemente. Era uma vacina do câncer que estava sendo testada em camundongos. Muito longe de ser testada em humanos. Então, assim, se as pessoas conseguirem clicar mesmo, entender o contexto, esse já é um ponto muito importante. Em segundo lugar, ver onde que isso foi publicado. Então, qual que é a fonte de informação? É um veículo que é conhecido? É um veículo que é renomado? Quem foram as fontes ouvidas para aquela reportagem? Foram médicos também, deputados? Tem estudos científicos que foram citados? Tem links disso? Então, tudo isso você consegue entender se aquilo foi construído com base numa informação que é correta. Depois, olhar para todas as organizações. Então, as sociedades médicas, normalmente,
também trabalha muito com essa questão da desinformação. As associações de pacientes, que estão muito mais próximas dos pacientes no dia a dia, também fazem isso. Então, tem vários desses contextos que no dia a dia você consegue ir se treinando para não cair. E assim, na dúvida, não compartilhe. Acho que é isso. E Daniela, com relação para a gente dar as palavrinhas finais, porque infelizmente nosso tempo é curto, embora o assunto seja de interesse de muita gente, né? Quem é que já não caiu numa fake news? Tem algumas tão boas mesmo, você olha, até a gente jornalista fala, peraí, deixa eu ver se é verdade ou não, isso aí o que você diz para essa pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo com relação a fake news, como deve se aconselhar um paciente? A gente sabe que o paciente oncológico é muito movido pela emoção também, né? Às vezes a pessoa quer tanto acreditar em algo que ela vê aquilo, pronto, era o que ela precisava, né? Para melhorar, para os olhos brilharem, porque chegou o dia que ela queria, né? Chegou a solução do problema dela. O que você fala para esses pacientes? Eu acho que, complementando o que a Natália já falou, é primeiro buscar checar a fonte da informação, não compartilhar sem ter certeza. E se aquilo é importante para a pessoa mesmo, que independente de ela compartilhar ou não, que ela se informe. Acho que tu lembrasse muito bem das associações de pacientes. Eles fazem um trabalho incrível de tentar, como eles estão muito próximos dos pacientes, tem várias organizações não governamentais que trabalham muito próximos dos pacientes do Brasil inteiro. E ali é um lugar excelente para tirar essas dúvidas. Se o paciente não tem acesso à sua equipe de saúde de maneira rápida, por exemplo. Vamos pensar que 75% da população está tratada no sistema público e muitas vezes não consegue falar com o médico tão rápido. Tem as ONGs, gente, tem site na internet, é muito fácil ir atrás de uma informação verdadeira, mas tem que ter essa consciência. Se chegar uma notícia revolucionária que não foi oferecida para o paciente, há uma chance grande de não ser verdade, porque independente de quem esteja dentro do paciente, a maioria dos oncologistas, no caso do que a gente está falando de câncer, né, ou dos médicos que trabalham com câncer da equipe multidisciplinar, tem acesso às informações mais importantes. Então, se for algo muito fora do padrão, já dá para desconfiar. E aí levar para a equipe ou para as ONGs vai ser o caminho para tentar acalmar um pouco os ânimos, né? E eu acho que eu só queria terminar com um conceito que eu acho muito importante, que é do tipo de tratamentos que tem, porque a gente fala em tratamentos alternativos, mas existe também, assim, os tratamentos que são complementares, são aqueles que não fazem mal para o paciente, que podem não ter nada de estudo científico, definindo que eles sejam, que eles funcionem ou não, mas eles não vão fazer mal. Os tratamentos alternativos são os que nos preocupam, são aqueles que o paciente substitui o tratamento que ele deveria fazer por algo desconhecido. Esses são os tratamentos que fazem mal. E os tratamentos que se chamam de integrativos são aqueles que não são os alopáticos, mas já tem estudos mostrando que eles podem fazer bem e podem inclusive ajudar. Então a gente vai de integrativo para complementar, que tá ok, mas os alternativos é que a gente tem que ter cuidado. Muito bem explicado, esclarecido. Natália, suas palavrinhas finais então pra gente nesse assunto que é tão importante e mexe com tanta gente, né? Eu acho que a gente tá indo por um caminho em que as pessoas têm mais consciência do perigo das fake news. Acho que antes vinha como uma coisa, é inofensivo, não vai fazer mal para ninguém. E acho que hoje a gente já tem mais consciência de que é importante a gente olhar para isso. Então, que esse nosso episódio aqui, nossa conversa, sirva para ajudar a disseminar ainda mais de que a gente tem também essa responsabilidade com a informação, tanto como consumidor, como paciente, como jornalista e como médico. É uma responsabilidade de todos, né? E talvez uma coisa que me ocorreu, as pessoas leem cada vez menos, né? Então, talvez podcasts, vídeos, hoje em dia sejam mais informativos. Porque a gente ainda... Isso, porque a gente ainda na época que gostava de ler, né? Abria a matéria e lia a matéria, mas hoje eu acho que cada vez menos a gente vai ter que se adaptar para dar a informação de uma maneira mais efetiva também, não só uma matéria escrita, né? Porque as pessoas não largam. E esse nosso que é curta, com vocês uma última coisa, Jaqueline. Você não vai terminar. Mas acho que é uma dica importante. Ter boa oratória não significa estar falando a verdade. Numa era de... Mas as palavras bonitas e... Numa era de palestrantes de redes sociais, de a pessoa fala muito bem, você acredita naquilo. Não necessariamente é verdade. Tá vendo? Tem que procurar pessoas, médicos, pessoas especializadas que estudaram para isso, né? Não qualquer pessoa formada em rede social, né? Com PhD em séries, né? A gente tem essas pessoas. Meninas, eu queria agradecer. A gente conversou então com a Daniela Rosa e com a Natália Culminari. Foi um papo adorável. Mulheres aí contra
fake news e quem está nos assistindo, nos ouvindo, que espalhe então as boas notícias, as notícias verdadeiras, né? Obrigadão, foi ótimo. Obrigada. Obrigada.